financiamento como quitar da maneira mais rápida e mais econômica. Aqui vão algumas estratégias para você lidar melhor com o seu financiamento e sair dele o quanto antes. É muito bom quando você é aprovado, consegue conquistar ali um bem através de um financiamento, apesar de não ser a melhor forma, mas sabemos que as pessoas se realizam muitas das vezes através de um financiamento e talvez esse foi o seu caso. Agora, como se livrar dele, que é agora um novo objetivo, para livrar essa parcela, né, do seu orçamento e você poder fazer coisas ainda melhores com este valor. Então, algumas dicas para você quitar o seu financiamento mais rápido. Primeiro, conheça o seu financiamento, o seu contrato de financiamento. Se foi utilizado ali a tabela SAC, Price ou SACRE. Qual o custo efetivo total, CET, como é reajustado? Porque antes de qualquer outra coisa, você precisa entender qual é o seu caso. Porque a depender de cada item desse, muda, certo? Tem diferença. Tanto você pagar mais, pagar menos, quanto você se preparar para você não ser surpreendido ali com o aumento que teve, um reajuste que teve. E tudo isso está no contrato. Mas a gente sabe que a maioria dos casos, a maioria das pessoas não leram o contrato. Mas então você precisa buscar isso. Muitas vezes está impresso, muitas vezes está no aplicativo, ou você pode consultar também ali o seu gerente para ter essas informações. De forma bem sucinta, qual a diferença dessas tabelas? A tabela SAC, ela amortiza, ela abate o valor da sua dívida de uma forma constante, um valor fixo, todos os meses. Já a tabela Price, a parcela é fixa, mas o valor que é abatido permanece exatamente igual. Então, na SAC, o valor da parcela começa mais alto e vai diminuindo, e o valor da amortização ali no SAC é mesmo, é fixo. Já na tabela Price, o valor da mensalidade da parcela é fixa e o valor ali que é abatido, né, da amortização, esse valor ele que é fixo, certo? E a tabela SACRE é praticamente a mesma, né, dessas tabelas, porém ela tem uma amortização maior no início e ela é da Caixa Econômica, certo? Mas, então, você precisa ver qual é desses casos. Se a sua parcela é fixa, então, certamente, é a tabela Price. Não altera de um mês para o outro, é a tabela Price. Se você começou pagando um valor mais alto e ela vai diminuindo com o tempo, então, é a tabela SAC, certo? Custo efetivo total. É importante você saber por quê. Porque, muitas vezes, é anunciado uma taxa sobre ali a sua parcela, mas não está incluído ali o seguro, taxas operacionais, taxas do banco, que aí formam, então, esse custo efetivo total. Por isso você precisa conhecer, que nós vamos falar um pouco mais à frente, a importância disso. E também como ele é reajustado, porque tende a ter um reajuste e muitas vezes isso que acaba prejudicando, além dos juros, são os reajustes. Então você tem que saber como que ele é reajustado o seu contrato, certo? Segundo ponto, considere fazer uma portabilidade. Assim como tem portabilidade de salário, tem portabilidade do número de celular, assim também tem a portabilidade de um financiamento que você fez talvez com uma instituição financeira e agora você vai fazer com outra. Então, para isso, primeira coisa é você pesquisar, mas você precisa estar atento para não cair em nenhuma pegadinha. Desde que tenha o mesmo prazo, não façam uma venda casada e que você considere os custos para fazer essa portabilidade, porque ele tem um bem como garantia, vai ter que mudar, tem um custo de cartório, tem um custo sobre essa operação, mas a depender do caso faz diferença. Vamos pegar aqui um exemplo, apenas um exemplo, um pouco que o custo efetivo total, né, em um contrato era de 10% ali ao ano e você encontrou um outro que é 8%. 10 para 8, só 2 pontos percentuais, não faz muita diferença. Sim, faz muita diferença, principalmente quando a gente fala de um financiamento de imóvel que tem um valor mais agregado, mais alto, certo? Porque esses 2% só de diferença
equivale no valor do contrato 20% a menos. Então, em 20% em cima do valor do seu contrato, certamente isso vai fazer uma diferença. Ou do valor que você ainda tem a pagar, né? Porque o que você já pagou não muda, mas da partir do momento que você faz a portabilidade daí para frente, aí você tem, então, esse benefício. Então, por isso vale a pena pesquisar e considerar. E aqui é a questão, você precisa ver se tem ali o mesmo CET, né? O custo efetivo total, porque você não pode olhar só para a taxa, tem que ver o custo efetivo total, se é realmente mais baixo. Você tem que ver se eles não estão querendo te oferecer para fazer essa operação. Ó, para isso você tem que aderir a esse outro produto, você tem que fazer isso ou aquilo outro para a gente conseguir fazer essa operação. Cuidado, porque senão você consegue uma economia em um contrato e acaba perdendo em outro. Cuidado que se o prazo também não for o mesmo, porque se eles estenderem o prazo, por mais que a parcela fique mais baixa, você vai pagar mais juros no período por ter sido estendido. Então tem que ser o mesmo prazo. E considere, então, fazer ou não essa portabilidade. Considerando também e pesquisando na sua região, conforme a instituição, quanto que vai ser o custo dessa operação, ok? Então, você vai no gerente do outro banco e ele vai te auxiliar, né, da outra instituição, não a da que você está, da outra instituição você apresenta que você tem um contrato de financiamento imobiliário, por exemplo, e quer levar lá para essa outra instituição e esse outro gerente vai te orientar como que vai ser esse processo, o passo a passo, quanto que isso pode custar, ok? Até porque isso muda de tempo em tempo, então qualquer valor que eu falasse aqui pode ser alterado de um mês para o outro, ou conforme a região, certo? Então é interessante que você pesquise e considere isso. Uma outra consideração é considere uma renda extra, fazer uma renda extra, para que você consiga abater a dívida, amortizar, você antecipar essas parcelas. Cuidado com aquela ideia de, não, faz investimento e com investimento você abaixa as parcelas. Cuidado com isso, porque dificilmente a rentabilidade que você vai conseguir no investimento vai compensar aquilo que você tem de juros, certo? Que você vai abater, ou até mesmo você fazendo investimento, pode acontecer de você, com o tempo, acabar desviando esse dinheiro para um outro objetivo e deixar o objetivo principal, né? Então, se você tem um recurso que você já recebeu, considere fazer o abatimento de trás para frente. Por quê? Porque o maior número, a maior quantidade de juros está sempre no início do contrato. No final do contrato, os juros são bem poucos. Então, você coloca o abatimento de trás para frente, você abate muito mais parcelas. Então, por exemplo, você tem o valor da parcela do mês e mais outro valor equivalente a uma outra parcela. Então, esse valor que teoricamente você abateria só mais uma parcela, se você abater de trás para frente, pode chegar até, né, 3 parcelas ou mais, a depender do contrato. Então, o valor de 2 parcelas pode equivaler você abater a 3 ou 4 parcelas, considerando a do mês e as outras de trás para frente, por exemplo. Então, com isso, você antecipa, você quita mais rápido e você evita pagar esses juros, porque o valor dos juros que você está proposto ali no contrato, você vai realmente pagar aquele valor se você ficar até o final pagando mensalmente. Agora, se você consegue ir abatendo, isso vai também abatendo os juros. Isso também diminui o tempo do contrato. Então, é onde você se liberta desse contrato e, ao mesmo tempo, você deixa de pagar aqueles juros todos que estavam ali no contrato, certo? E lembrar que você também não está preso a este imóvel, ok? Que é a outra consideração. Considere fazer negócio com o imóvel para ele se pagar. Se você comprou esse imóvel em um lugar que foi valorizado, dependendo, compensa você considerar a venda desse imóvel para quitar a dívida e ainda ter o recurso para você, né, conquistar outro imóvel sem ter que financiar ou coisas do tipo, certo? Então, isso vai depender muito da região, do momento em que está aí a sua região, se está sendo valorizado ou não,
e quanto que valorizou a mais. E também não faz sentido você só quitar a dívida e voltar, ter que alugar um imóvel para morar ou até mesmo ter que financiar outro. Não faz sentido, certo? Então aí você tem que considerar isso. Ou até mesmo você considerar alugar esse imóvel, morar de aluguel também em outro imóvel, caso você não tenha outro, né? Num outro imóvel mais simples, que o aluguel desse imóvel, do seu imóvel, vai pagar as prestações, por exemplo. Você pode considerar esse aluguel da casa toda ou de parte, dependendo da região que você mora, dependendo do tamanho do seu imóvel. Você pode colocar, por exemplo, esse imóvel no Airbnb para alugar um quarto, ou dependendo da região, se tem uma garagem e é uma região mais comercial, você pode abrir ali um comércio, parte do imóvel você faz ali um aluguel comercial, por exemplo, entende? Então você abrir a mente para essas possibilidades, para gerar dinheiro, para você antecipar parcelas e quitar esse imóvel o quanto antes. Então, são algumas dicas para você considerar. Agora, claro, tem que pesquisar, tem que analisar, dar um trabalho, mas só que isso vai valer muito a pena, porque a gente está falando aqui de um imóvel. Então, quanto mais você conseguir antecipar, mais rápido você se liberta dessa questão. Então, se você chegou até aqui, eu quero te pedir para você deixar aqui o seu joinha, o seu curtir, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aqui algum comentário comentando se você está nessa fase, se você está realmente já em negociação, já considerou alguma dessas hipóteses e qual que você escolheu, qual foi a melhor para você. Tudo isso é interessante para gerar mais valor ainda com esse vídeo. E compartilha para que esse vídeo também alcance mais pessoas, para as pessoas entenderem que não faz sentido ela ficar pagando mês a mês apenas, porque senão ela vai demorar muito para terminar esse contrato e vai acabar pagando muitos juros, sendo que ela poderia antecipar, né, pagar menos juros e se livrar o quanto antes disso, certo? Então, para você que está aqui até agora, também vamos entrar um pouco mais em detalhe sobre aquelas tabelas que a gente falou no início, certo? Então aqui temos as duas principais tabelas, né? SAC ou Price, né? As mais conhecidas, que são nada mais do que um sistema de amortização, né? A Price é um sistema em francês de amortização, é um sistema de amortização em que as prestações são iguais, conforme as amortizações crescem ao longo do período da operação, com a prestação é igual, com a redução do saldo devedor, o inerente e a parcela de amortização aumenta, certo? Então, prestação são iguais e a amortização cresce, né? Quanto mais o tempo passa, mais você abate a sua dívida. Por isso que logo no início do contrato você vê que paga algumas prestações e você vê que o saldo devedor quase não muda. Por quê? Porque a maior parte foi simplesmente de juros. E aí, conforme o contrato avança, aí sim que começa a abater. Parte dessa parcela é para abatimento do saldo devedor, mas no início é praticamente só juros que você está pagando. A mesma coisa também, né, similar, acontece, né, no sistema de amortização constante, conhecido como SAC. Nesse sistema, os valores das amortizações são iguais. O valor das prestações é decrescente. Então, aqui a amortização é igual. Na Price, a amortização era diferente e a prestação era igual. Aqui é o inverso. A amortização é igual e o valor da prestação é decrescente. A gente vai ver mais aqui abaixo. Já no sistema de amortização crescente SACRE, né, é praticamente a mesma coisa, porém ela é somente da Caixa Econômica, e a diferença básica das demais é que apresenta o valor da parcela de amortização superior, proporcionando a redução mais rápida do saldo devedor ao início do contrato. As outras vão apresentar esse valor maior de amortização no final. Ela já no início ela consegue ter isso também, mas é exclusivo da Caixa Econômica Federal, certo? Para ser uma coisa mais visual, então temos aqui ó, o valor da prestação versus, né, a quantidade de prestações. Então nós vemos que aqui na tabela Price, né, a quantidade das prestações, o valor da prestação é igual, não muda a prestação, certo?
É mesmo prestação no contrato inteiro. Já na tabela saque, a prestação é decrescente. Então, começa com um valor mais alto até do que da tabela price e ela vai diminuindo com o tempo, certo? Então, aqui temos outras principais diferenças para ficar mais claro a visualização, entendimento. Prestação decrescente na saque e uma prestação constante na price. Amortização constante na saque e crescente na price. Então, é interessante ser crescente porque ela vai abatendo, certo? E conforme o tempo passa, ela vai abatendo mais. Vantagens na saque é que o saldo devedor diminui mais rápido e as parcelas decrescem. Então, a parcela vai só diminuindo, isso é bem interessante. Mas você precisa ter condição de começar pagando porque no início a parcela é bem mais alta. Então, você conseguindo pagar no início, a tendência é que vai ficando cada vez mais fácil no decorrer do contrato de você pagar e até mesmo de você vir abatendo as prestações. Já na tabela price, o valor da prestação é o mesmo durante o financiamento e a prestação inicial é menor em relação ao calculado pela SAC. Então, muitas vezes a pessoa acaba aderindo à price porque não tem condições de pagar parcelas mais altas no início do contrato. Porém, se você se organiza e consegue, acaba sendo muito melhor a tabela SAC. Desvantagem da SAC é que a parcela inicial é maior em relação à tabela price. É o que eu acabei de dizer. Já na tabela price, o saldo devedor diminui mais lentamente, então é uma desvantagem, né? Porque ela diminui mais lentamente em relação à saque, e o valor da prestação não diminui, certo? Não diminui, fica a mesma. Então, com a inflação, com o tempo, tende a ir apertando e pesando no seu bolso. Um exemplo aqui, né, considerando as duas. Aqui é um sistema price, percebe que a amortização aqui, ela vai, né, aumentando com o tempo. Já os juros, né, com o tempo, ele vai diminuindo. Então, conforme o tempo passa na tabela price, né, mais abate o saldo devedor. Percebe que aqui, olha, né, no saldo, ele fica, a diferença de um mês para o outro é mínima. Mesmo que você pague uma prestação de 1.679, nesse caso, você vê que essa diferença não acontece no saldo devedor. Por quê? Porque só abate o valor da amortização. Os juros não abate no saldo devedor, entendeu? Já no sistema saque, a amortização, você percebe que aqui ela é fixa, e o que altera aqui é os juros, né? Que com o tempo vai diminuindo e a prestação também vai diminuindo. Então, tabela saque, a prestação começa mais alta em relação à tabela price. A prestação na tabela price aqui é ambos com o mesmo valor na simulação, né? A prestação da tabela price ficaria em 1.679 e a prestação do mesmo valor na tabela saque começaria com R$ 2.013, sendo que ia diminuindo com o tempo, certo? Então, atenção é essa questão. De novo, a vantagem acaba sendo para a tabela saque, né? A tabela saque, né, o encargo inicial acaba sendo maior e na price menor. Encargo final na saque é menor e na tabela price maior. Amortização inicial maior na saque e menor na tabela price. Então você vê que as vantagens acabam sendo para saque. E juros inicial são iguais, certo? Os juros percebem que são iguais, apesar da prestação ser diferente. Por quê? Porque o que altera é a amortização, ok? Então, aí você tem que ter atenção por causa das taxas, né? Como que é, se é uma taxa pós-fixada, se é pré-fixada, qual é o custo efetivo total, né? E aí você analisar com mais calma, né? Tem aqui um outro exemplo, não vou ler ele, né? Se quiser você pode pausar o vídeo e ver aqui também, certo? Mas isso aqui é para você que chegou aqui até o final e você ter esse entendimento melhor nessas duas tabelas, que elas são um pouco confusas a princípio, mas com essa visualização fica claro de você entender cada uma delas. Então, é isso. Eu espero ter contribuído para te ajudar a você quitar o quanto antes esse contrato. Se você estava pesquisando, encontrou esse vídeo, porque está pensando e estava na dúvida, espero também que você
opte pela melhor opção para o seu caso. No caso aqui, a tabela saque, eu acredito que é melhor para o seu caso, certo? E que você, entrando no contrato, você já se preocupe em buscar amortizar. Então, se você ainda está para entrar num contrato de financiamento, pegue uma prestação que fique com folga, de forma que você consiga pagar 2 por mês. Não pegue aquela prestação que vai ficar apertada para se pagar, comprometendo até você não acabar pagando, até porque tem a garantia. Se você não der conta de pagar, podem acionar a garantia do seu imóvel e você ter pagado ali algum tempo e ainda perder o seu imóvel para o banco. Cuidado com isso. Se você está numa situação difícil e já está considerando que pode não conseguir mais pagar, entre em contato com a gente, que nós também te ajudamos a organizar a sua vida financeira para que você não tenha seu imóvel tomado pelo banco, ok? Se você tiver dificuldade, né, nessa organização, nesse plano de quitação de dívida, de financiamento, ou até mesmo uma organização mesmo para começar a investir, também nos procure que nós te ajudamos. Lembrando que o investimento é a melhor opção para quando você já quitou as suas dívidas, você já tem ali uma reserva de emergência ou de oportunidade, aí sim faz sentido você buscar investimento. Caso contrário, não faz sentido, a não ser que seja um investimento de curto prazo. Por exemplo, você, poxa, tem uma oportunidade que você conhece, que você domina, então você coloca ali o valor, né, faz um negócio com aquele valor e ele já te retorna um valor maior para você antecipar. Ok, mas não faz sentido você investir ali numa renda fixa, uma ação, né, ali na bolsa de valores, não faz sentido antes de você quitar as suas dívidas. Primeiro ponto para quem está endividado é quitar as suas dívidas. Quando eu falo dívidas, não é só porque você não está conseguindo pagar a conta. Você pode estar pagando em dia, mas você percebe que pagando em dia você já não está na vantagem, porque vai demorar muito e você vai pagar muitos juros. Então, se você tem um dinheiro extra, se prepare, se organiza e vai quitando o quanto antes esse financiamento, ok? Então, te espero no próximo vídeo. Vou deixar aqui alguns outros vídeos aqui na tela para que você continue assistindo. Percebe que cada vídeo desse, apesar de ser gratuito, ele pode gerar uma economia absurda para você, pode te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Então, é isso. E se você quiser algo a mais, algo personalizado, entre em contato conosco, e nós teremos o prazer de lhe atender e te ajudar a você continuar tendo uma crescente na sua vida financeira, prosperando na sua vida financeira e tendo sucesso cada vez mais. Até o próximo vídeo.